Oi galera, eu sou o João e hoje bora para mais um desafio da Clio. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o Renascimento atingiu outros países da Europa, tá bom? Mas antes da gente continuar, já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o joinha, deixar o seu comentário e compartilhar com seus amigos. Então um dos primeiros países que vai ter essa chegada do Renascimento vai ser o que seria hoje a Alemanha. Primeiro, por que eu falei que seria a Alemanha? Exatamente, a Alemanha não existia. Era um amontoado de reinos, principados e ducados, então eles não tinham uma unidade política, não era Alemanha ainda, né? E paralelo a esse processo de fragmentação política, você tinha também a questão da reforma luterana que ela também estava acontecendo. Com isso, o Renascimento ele vai ter dois principais ramos que vão ser afetados por esse cenário. O primeiro deles vai ser a pintura e o segundo vai ser a questão da arquitetura. Na questão da pintura, o grande foco deles vai ser a questão da pintura com tema religioso, porém era um tema religioso mais sombrio. Os dois principais pintores do Renascimento alemão serão o Albert Dürer e o Hans Holbein. E aí eles vão trabalhar então com alguns temas mais sombrios. E na arquitetura você vai ter o Elias Roh, e ele vai ser, por exemplo, o idealizador da prefeitura de Augsburg. Chegando na França, o Renascimento ele vai ter um impacto muito maior no campo da literatura e do pensamento. Você vai ter dois principais autores na literatura francesa que vão ser considerados renascentistas. O primeiro deles vai ser o Michel de Montaigne e o segundo vai ser o François de Rabelais. O Montaigne ele vai trabalhar com um texto dele chamado Ensaios, e dentro do texto dele, Ensaios, ele vai trazer a perspectiva de você ter desconfiança em relação às verdades absolutas, de ter desconfiança em relação aos dogmas, né? E ele sempre dizia no seu trabalho e na sua perspectiva de vida que vale mais a pena você ter uma dúvida constante do que você ter uma certeza absoluta. E que muitas vezes você ter uma certeza absoluta pode levar você a não ter essa consciência e entender esse processo como um todo, né? Ele vai ser cético enquanto a essa questão da verdade absoluta. Para ele também, os sentidos humanos não são confiáveis, então a gente tem que observar e raciocinar e duvidar principalmente das coisas do que simplesmente acreditar. Porque nessa de acreditar você acaba caindo nas verdades universais, nos fatos imutáveis, nos heróis superpoderosos, né? E não é assim que funciona. Já o Rabelais vai ser um autor que vai trabalhar com um texto chamado Gargantula e Pantagruel. Nesse texto ele vai trabalhar com temas relacionados à crítica social e principalmente ele vai ser um texto que vai incomodar a igreja porque ele trabalhava com a linguagem comum. Falando agora um pouquinho de Portugal, o Renascimento chega ali no século XV e XVI e vai aproveitar esse entusiasmo que Portugal tinha com relação às grandes navegações. Então essas mudanças vão ser afetadas diretamente a esse evento, né? E Portugal vai ser impactada na literatura e na arquitetura, tá? Na literatura, um dos grandes nomes do Renascimento português vai ser Luís Vaz de Camões. Ele vai escrever um texto chamado Lusíadas, e ele nesse texto ele vai justamente fazer uma poesia épica, onde ele vai narrar os feitos do Vasco da Gama e vai exaltar as conquistas marítimas portuguesas do século XV e XVI. E na questão da arquitetura, você tem o surgimento do estilo manuelino, né, em referência ao rei de Portugal na época, que era Dom Manuel. E com esse estilo você tem dois grandes arquitetos, Francisco de Arruda e o Diogo de Torralva, certo? E os dois grandes exemplos de construções que trabalham com essa estética manuelina serão o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém, ambos localizados em Lisboa. Já na Espanha,
o Renascimento chega no final do século XV e pega um pouco da questão da entrada da Espanha nos grandes navegações, mas diferente de Portugal vai estar muito mais ligada à arte religiosa. Na questão da pintura a gente vai ter um pintor espanhol chamado El Greco, e ele vai trabalhar com temas religiosos e passagens bíblicas, numa forma de exaltar e de trazer justamente aquelas características que a gente viu no vídeo passado, sobre a questão dos corpos, iluminação, perspectiva e tudo mais. Já na literatura, você vai ter o texto O Don Quixote de la Mancha. Ele vai ser escrito pelo Miguel de Cervantes. E nesse texto ele vai contar a história do Don Quixote, que ele é um nobre, mas que ele imagina que ele está no mundo da Idade Média, no mundo medieval. E ele pega o seu cavalo e vai andar pela Espanha em busca de resgatar a sua amada, né? E junto com ele vai o Sancho Panza, que vai tentar auxiliá-lo e tentar... Ele entra um pouco nessa perspectiva meio alucinada do Don Quixote. O Cervantes vai querer usar esse texto para fazer uma crítica a essa sociedade espanhola, que ela era muito feudal, muito atrasada. Já na Inglaterra, o Renascimento vai atingir dois grandes setores principais: a música e a literatura. Na música você vai ter o William Byrd, que ele vai trazer muito a questão da polifonia, que a gente já tinha conversado no outro vídeo, e ele vai ilustrar e vai compor temas religiosos e também canções mais voltadas para o público comum, né? Então as temáticas dele vão ser essas. E já na literatura, você vai ter o William Shakespeare, que vai ser o grande dramaturgo e considerado por muitas pessoas o grande escritor inglês. E ele vai escrever várias peças de cunho histórico, né? E também peças baseadas na mitologia. Então, alguns exemplos: O Sonho de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, Rei Lear, Henrique V, Hamlet, que é uma das suas peças mais famosas, Macbeth. Então ele vai trabalhar com vários temas, com vários assuntos, e apesar de ele estar espalhado em várias produções, ele vai trabalhar sempre de duas formas, ou da forma trágica ou da forma cômica. E ele vai trazer então questões relacionadas ao cinismo do ser humano, à inveja do ser humano, ao ódio do ser humano, né? A própria questão da desilusão dos seres humanos, né? Então ele vai trazer uma série de sentimentos humanos que são comuns a todos. E na região de Flandres, por conta ali do intenso comércio ali no século XIV e XV, enquanto estava acontecendo lá na Itália aquele amplo comércio mediterrâneo, no norte, Flandres era o ponto de comércio ali entre a Europa do norte ali, pegando Suécia, Noruega, partes do norte da Alemanha, Dinamarca e tudo mais, e Inglaterra, França e afins, vai ser o centro comercial da Europa ao norte. Com isso, a produção econômica vai ser grande, e com isso você vai ter uma série de mecenas que vão financiar esses artistas. Tá? E principalmente em Flandres você vai ter artistas que vão inovar no campo da pintura, trazendo a pintura a óleo. A pintura a óleo ela era mais trabalhosa e você consegue, por ela secar mais devagar, mais lentamente, você consegue ir consertando, né, as coisas, acertando luz, acertando textura, acertando a profundidade. E três grandes pintores ficaram eternizados no Renascimento em Flandres. Um deles vai ser o Jan van Eyck, o outro vai ser o Hieronymus Bosch e o outro vai ser o Peter Bruegel. Então é isso, gente. Curtam, comentem e compartilhem. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.